sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Amigos, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira conversando sobre mediunidade nesse dia em que nosso coração está em festa. Exatamente no dia 3 de outubro de 1804, em Lyon, nasceu o amado Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o senhor Allan Kardec, tão conhecido de todos nós. E realmente, quanta gratidão, quanta alegria no nosso coração neste amado amigo que soube utilizar dos conteúdos que ele trazia como espírito imortal, que soube aproveitar dos conteúdos que o momento social do século XIX oferecia, soube aproveitar o seu tempo, a sua inteligência, renunciando a uma evidência social para deixar como legado a codificação espírita, que tem servido para todos nós como balizador das nossas ações, dos nossos pensamentos, como restauração dos nossos sentimentos, às vezes tão quebradinhos, tão dificultosos. Então, meus amigos, hoje, em homenagem a esse grande codificador, nós vamos continuar com o nosso estudo regular da obra Seara dos Médiuns, de Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, e vamos estudar uma página cujo título é Palavra. É muito interessante, né, meus amigos, que é através dessa palavra escrita, que a gente encontra na doutrina espírita esses livros, esse Consolador que ficará eternamente conosco, porque a obra está gravada através da palavra escrita. E foi dada uma mensagem acerca da questão 166 de O Livro dos Espíritos, que vai falar exatamente sobre os médiuns falantes. E essa questão está no capítulo 14, em que Kardec vai falando desses médiuns, das especialidades mediúnicas. Então, na questão 66, Kardec fala assim: os médiuns auditivos, que só transmitem o que ouvem, não são, propriamente falando, médiuns falantes. Esses últimos, com muita frequência, nada ouvem. Neles, o espírito age sobre os órgãos da palavra, como age sobre a mão dos médiuns escreventes. Querendo comunicar-se, o espírito serve-se do órgão que ele encontra mais flexível no médium. A um, ele toma emprestada a mão. A um outro, a palavra. A um terceiro, o ouvido. O médium falante exprime-se geralmente sem ter a consciência do que diz, e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até ao alcance de sua inteligência. Embora esteja perfeitamente desperto e em estado normal, ele raramente conserva lembrança do que ele diz. Em resumo, nele, a palavra é um instrumento de que o espírito se serve e com a qual uma pessoa estranha pode comunicar-se, como ele pode fazê-lo por intermédio do médium auditivo. A passividade do médium falante nem sempre é tão completa. Há alguns que têm a intuição do que dizem, no próprio momento em que pronunciam as palavras. Retornaremos a esta variedade de médiuns quando tratarmos dos médiuns intuitivos. Então é sobre esse texto que Emmanuel, na reunião pública de 18 de abril de 1960, é interessante, né? Esse dia 18 de abril também é muito importante, porque foi o dia da publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Então hoje, meus queridos, estamos juntinhos a Kardec, né? Juntinhos nesse espírito de festa, de alegria, de homenagem grata
ao querido codificador. Então, com o título de palavra, ele inicia a mensagem dizendo assim: quando te detenhas na apreciação da mediunidade falante, pensa na maravilha do verbo, recordando que todos somos médiuns da palavra. Aqui já dá para parar um pouquinho para a gente pensar. Amigos, pensemos um pouquinho só. A aquisição do pensamento contínuo e a expressão desse pensamento através da palavra falada, da palavra escrita, ela é de suma importância. A palavra falada, então, é o meio de comunicação da maioria de nós, encarnados e até desencarnados. A gente fala, não é? É muito mais rápido, é muito mais prático. Hoje, mesmo usando as redes sociais, a gente tem a alternativa da mensagem de voz. E muitas vezes gostamos muito, porque através da mensagem de voz, do tom de voz, a gente consegue descobrir, né? A gente consegue detectar se a pessoa está bem, se a pessoa está alegre, se a pessoa está triste, se o tom é verdadeiro, se às vezes a palavra é muito calculada, é muito medida. Então, é um instrumento perfeito. E quando fala médium da palavra, necessariamente o médium é aquele que passa a mensagem. E nós passamos a mensagem através da palavra. A mensagem da ironia, a mensagem do estímulo, a mensagem da ajuda, a mensagem do esclarecimento. Então, todos nós somos médiuns da palavra, como diz Emmanuel, na nossa vida comum, no nosso dia a dia. E continua Emmanuel a nos falar: a glote vocal pode ser comparada à harpa viva, em cujas cordas a alma exprime todos os cambiantes do pensamento. E sendo o pensamento onda criadora, a integrar-se com outras ondas de pensamento com as quais se harmoniza, a fala, de modo invariável, reflete o grupo moral a que pertencemos. Ah, meu Deus do céu! Ontem, no dia de ontem, foi muito interessante. Fazendo uma pergunta a uma pessoa e dando uma resposta também a uma pessoa, daqui a pouco a pessoa usou no seu palavreado um palavrão em relação a outra pessoa. Foi interessante, meus amigos. A gente está aprendendo a não se chocar tanto. Mas sabe o que foi chocante? E a pessoa não falou por mal. Ela não falou nem pensando em xingar o outro. Mas a forma como foi dita aquela expressão, aquilo ali trouxe um cunho vibratório negativo. E aí a gente pensa assim, mas pois é. Então, naquele momento a pessoa expressou o grupo moral a que ela estava ligada naquele momento. E aí a gente pode começar a analisar a nossa fala para ver, não é? A que grupo moral eu pertenço? Como é que eu uso a minha palavra, não é? Como é que eu faço? Eu sou do grupo da crítica, eu sou do grupo do pessimismo, eu sou daquele grupo que acha que nada vai dar certo, eu sou do grupo da inquietação, da instabilidade, da indisciplina, da indiferença, ou eu sou do grupo do trabalho? Porque vamos observar a fala de quem trabalha. Na verdade, a fala de quem trabalha é uma fala de esperança. Nem que seja a esperança de repousar no final de semana, no dia de folga. Mas a criatura sempre está empenhada em produzir para receber alguma coisa. Não interessa o quê? É uma esperança, uma expectativa. A fala do ocioso é uma fala que não traduz um futuro, não traduz uma ideia superior, uma ideia do melhor, não é? Não espera nada. E aí, continua Emmanuel falando. Veículo magnético, a palavra dessa maneira, é sempre fator indutivo na origem de toda a realização. Então, a palavra induz. E induz o quê? Uma realização. Induz um projeto, induz um propósito, induz uma atitude.
Continua Emmanuel. Com ela, propagamos as boas obras, acendemos a esperança, fortalecemos a fé, sustentamos a paz, alimentamos o vício ou nutrimos a delinquência. E aí a gente pode pensar o seguinte: a palavra é neutra. O uso que dela fazemos é que vai dar a diferenciação e vai falar o quê? O grupo moral a que eu estou vinculada naquele momento ou na maior parte do tempo. E isso acontece, diz Emmanuel, porque em verdade nunca falamos sozinhos, mas sempre retratamos as influências da sombra ou da luz que nos circulam no âmbito mental. Toda vez que ensinamos ou conversamos, nossa boca assemelha-se a um alto-falante, em conexão com o emissor da memória, projetando na direção dos outros não apenas a resultante das nossas leituras ou de nossos conhecimentos, mas igualmente as ideias e sugestões que nos são desfechadas pelas criaturas encarnadas ou desencarnadas, com as quais estejamos em sintonia. Então, meus amigos, é bem sério, é bem importante essa questão da nossa fala, porque a gente estabelece a sintonia com o encarnado e com o desencarnado, né? E aí a gente tem que pensar o seguinte: o que está na minha memória? O que está, o que eu leio? O que eu conheço? Quais são as ideias e sugestões que eu recebo, agasalho e projeto? E isso é muito importante até para o autoconhecimento. Quando eu chego para falar, qual é a expectativa das pessoas? É que eu vá trazer a maledicência? Ou que eu vá trazer uma boa notícia, uma informação útil, uma referência boa? E continua Emmanuel falando: não menosprezes, portanto, o tom de falar que nos facilita a comunhão com os outros seres. Guarda-o na luz do respeito e da justiça, da bondade e do entendimento, sem olvidar que a atitude é a alavanca invisível de ligação. Então, gente, eu tenho que começar a partir do momento em que eu sou racional, a partir do momento que eu abraço a doutrina espírita, a perceber essa possibilidade de comunhão. E já que eu quero crescer, já que eu quero melhorar, que essa comunhão com os outros seres seja de qualidade. E aí eu vou ver o seguinte: mas eu não tenho essa qualidade. Mas vamos ver o que eu leio. Vamos ver o que eu guardo na minha memória. E é nesse momento que a gente sempre fala: a Rádio Rio de Janeiro é um auxiliar fantástico para nós, porque tem muita informação boa, tem muita palavra boa, tem ideias renovadoras. E a gente vai sintonizando, guardar tudo não, mas guarda alguma coisa. E aquilo que eu guardo eu posso distribuir. Eu posso distribuir diretamente falando, divulgando, como pode começar a fazer parte do meu repertório, da minha memória, não é? Do meu arsenal. E a partir daí eu vou compartilhando com as pessoas. Eu vou sendo útil. Então, meus amigos, a gente sempre pede, não é? E a gente faz, a gente faz na medida do possível. Vamos nos esforçar para que a Rádio Rio de Janeiro se mantenha no ar. 7 dias por semana, 24 horas por dia, porque a gente que convive com gente, a gente sabe da utilidade dessas questões. Reprise de programa, gente. Tem gente que ouve o programa 4 horas da manhã, que perde o sono e já está lá o radinho na cabeceira. Agora então, com o aplicativo no smartphone, está uma maravilha a divulgação da rádio. E é muito útil para todos nós. E a gente vai se ligando com o melhor, com o mais útil. E é por isso que estamos hoje aqui, nesta data aniversária de Kardec, nesse momento de muita alegria, estudando uma obra que é consequência da codificação. Porque se não houvesse o Livro dos Médiuns,
Se Kardec não falasse na questão 166, o que é médiuns falantes, Emmanuel não passaria, através da mediunidade Francisco Cândido Xavier, na obra Seara dos Médiuns, editada pela Federação Espírita Brasileira, essa mensagem belíssima, intitulada Palavra, que neste programa 26º programa, nós estamos conversando com os queridos ouvintes. E continua Emmanuel falando para todos nós. Através de nossos conceitos orais, o pessimismo é porta aberta ao desânimo. O sarcasmo é corredor rasgado para a invasão do descrédito. A cólera é gatilho à violência. O azedume é clima da enfermidade e a irritação é fermento à loucura. Olha, amigos, que coisa séria. Vou repetir. Toda vez que a gente entra numa esfera de pessimismo, seja pelos noticiários, pelas leituras, pelas conversas, a gente começa a ficar desanimado. A gente começa, não é, a entrar num campo de ociosidade mental, moral. Ele fala: o sarcasmo é corredor rasgado para a invasão do descrédito. Porque de tanto você ironizar tudo isso, a pessoa vai pensar assim: vem cá, será que ela está falando mesmo sério ou ela está brincando? Fica ao descrédito da palavra. E a gente, então, que tem a responsabilidade na educação, na doutrina espírita, é claro que a gente é alegre, a gente pode brincar, tudo isso. Mas cuidado para não ser só ironia, para não ser só sarcasmo. Porque a gente pode colocar essa própria doutrina, o que é falado sério, ser colocado como descrédito. Coloca ele, continua Emmanuel, a cólera é gatilho à violência. Gente, toda vez que a gente se coleriza, a gente já está sendo violento verbalmente e já está muitas vezes, a partir da discussão, a partir do que surge dali, a gente está criando um clima, um campo vibratório de agressividade. E o azedume é clima de enfermidade, né? O azedume é aquele mal-estar, é aquela má vontade em relação à vida. É só enxergar a vida sobre o ângulo ruim, né? Sobre as dificuldades que acontecem, é olhar de óculos escuros e a criatura está sempre contrariada. A pessoa não consegue sorrir, a pessoa não consegue se abrir, e aí é clima de enfermidade, porque isso é doença. Isso é doença, gerando uma depressão, uma situação séria. E a irritação é fermento à loucura. A gente já contou, houve uma reportagem de um local em São Paulo, em que tem aparelhos, né? E a pessoa paga. Para quê? Para quebrar, descontar a raiva ali. Olha só, essa é a irritação. E vamos ver, quando a gente está irritado, a gente faz coisas ridículas. Né? Vamos pensar bem, que a gente às vezes até ri da gente mesmo pela situação desconexa. Não adianta eu descontar no objeto aquilo que não deu certo, aquilo que eu não sei fazer. Né? E continua então Emmanuel dizendo: desse modo, ainda que trevas e espinheiros se alonguem junto de ti, governa a própria emoção e pronuncie a palavra que instrua ou console, ajude ou santifique. Mesmo que a provocação do mal te instigue à desordem, compelindo-te a condenar ou ferir, abençoa a vida onde estiveres. E a gente tem que aprender isso, né? Abençoar a vida para que a vida nos abençoe também, né? Mesmo porque trevas, espinheiros, tudo isso, provocação do mal, tudo isso é passageiro. Nada disso é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Então, vamos abençoar, vamos entender que tudo passa. A palavra, continua Emmanuel, vibra no alicerce de todos os males e de todos os bens do mundo. Bem, se a palavra está no alicerce de todos os males e todos os bens, vamos pensar no bem, vamos acreditar no bem, vamos falar no bem, vamos vibrar no bem,
Vamos no pensamento, o nosso pensamento, estruturado muitas vezes em palavras, vamos alimentar o melhor, fortalecer vibratoriamente o melhor. E aí Emmanuel continua nos falando, o professor alça a mente dos aprendizes às culminâncias da educação. E falando, o malfeitor arroja os companheiros para o fojo do crime. Sócrates falou, e a visão filosófica foi alterada. Jesus falou, e o evangelho surgiu. O verbo é plasma da inteligência, fio da inspiração, óleo do trabalho e base da escritura. Lindíssimo, gente. O verbo, quer dizer, a palavra, é o plasma da inteligência, é o fio da inspiração, é o óleo do trabalho, a base da escritura. Todos somos medianeiros daqueles que admiramos e daqueles que ouvimos. Isso é muito interessante mesmo, né? A gente é médium, né? Então eu ouço alguém, eu gosto, eu replico aquela palavra, né? Admiro alguém e vejo a utilidade e sou até beneficiado por aquela palavra. Isso me serve de exemplo, me serve de estímulo para a mudança, não é? Para a reforma moral, para o trabalho, para a saúde espiritual. E Emmanuel, então, acaba essa lição falando assim: aprendamos assim a calar toda frase que malsine ou destrua, porque conforme a lei do bem promulgada por Deus, toda palavra que obscureça ou inodoe é moeda falsa no tesouro do coração. Vamos pensar que o mal é transitório, meus amigos. Verdadeiro só é o bem. E nesse 27º programa sobre a obra Seara dos Médiuns, que a gente possa falar conforme a canção diz lindamente. Kardec, muito obrigado pelo Espiritismo, por ter enunciado pelo Espiritismo, por ter trabalhado para que hoje todos nós, espíritas, tivéssemos a codificação ao nosso alcance. Essa codificação que representa para as nossas almas o Consolador prometido pelo Mestre Jesus. Que você, Kardec, que o Senhor Allan Kardec, possa receber as pérolas, as rosas, o perfume da nossa gratidão imensa pela doutrina espírita, que vem embelezando a nossa vida através da busca de um pensamento mais reto, de uma palavra mais equilibrada, de um comportamento, de uma ação mais condizente com essa lei de Deus, que a gente agora já está entendendo, que é a única e perfeita para a nossa felicidade. Como foi perguntado e bem respondido pelos espíritos superiores na questão 614 da magistral obra O Livro dos Espíritos. Que possamos, então, encerrar o nosso programa com esse pleito de gratidão ao nosso querido codificador, Hippolyte Léon Denisard Rivaio Allan Kardec, nessa data tão feliz, 3 de outubro desse ano, e ele nasceu em 3 de outubro de 1804, há 219 anos atrás. Muita paz, amigos queridos, muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.